Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 13 de janeiro, agora em Barcelona. 8 horas e 36 minutos no Brasil, 4h36 da manhã. Meus amigos, esse padrão que o Bitcoin está desenhando no 15 minutos é extremamente bullish. A aresta superior está ficando flat no patamar entre 92, 92 e 400 e os fundos estão se revelando ascendentes. Para a gente entender onde isso aqui vai parar, num eventual rompimento de 92 e 500, possivelmente 93, a gente tem que pular para o gráfico de 4 horas. Vocês vejam que o Bitcoin não tem força para perder a VWAP mensal. A sequência de fundos ascendentes desde a mínima desenhada em 21 de novembro, onde o Bitcoin bateu 80.524, a sequência de fundos ascendentes está revelando um padrão de esgotamento das bolsas dos vendedores. Ou seja, quem tinha que vender já vendeu. O Bitcoin agora vai inevitavelmente voltar a estressar essa faixa resistencial que já rejeitou diversas vezes o transpasse do preço, ali em 94, 95 mil dólares. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rejeições. A última vez que a gente bateu acima de 94, o Bitcoin desenhou 94.825 no dia 5 de janeiro de 2026. A gente está voltando para esse patamar. Só que vocês precisam entender que as coisas estão mudando rapidamente. A quantidade de institucionais... Agora a gente tem Morgan Stanley ofertando negociação de BTC Solana ETH na sua mesa proprietária. Gente, a gente está tratando de instituições que administram recursos de fundos soberanos. Fundo soberano saudita, a coisa está ficando... Isso aqui está se transformando numa grande camisa de força e que vai explodir numa inundação de liquidez em direção ao mundo cripto. Esse padrão aqui, esse padrão de formatação comportamental de um ativo é digno da literatura da análise gráfica. Para a gente entender onde o Bitcoin vai, olhando para esse gráfico aqui no 4 horas, que ostenta um claro esgotamento das forças vendedoras, a gente precisa pular para o semanal. E no semanal, isso aqui está completamente bizarro, o nível de sobrevenda que o Bitcoin desenhou no semanal. Vocês precisam necessariamente estar aportados nas melhores altcoins. A exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta. Isso aqui só vai parar lá em 101, 102 mil dólares para formar um pullback na VWAP anual, depois explodir em direção à aresta superior dessa canaleta virtual de alta. Eu insisto com os senhores, diante de tudo que está acontecendo, diante do ambiente macroeconômico, diante de um mundo onde dólares no sistema bancário podem ser sancionados, reservas russas podem ser congeladas. Vejam a situação do Irã. A população iraniana só consegue promover a circulação líquida de riqueza via stablecoins rodando aonde? Numa Solana, numa L2 da ETH, na rede ETH. Olha, vejam a situação do Irã. Gente, o mundo cripto está se revelando bastante eficiente em condições muito extremadas. Num mundo onde entes soberanos não confiam mais uns nos outros, num mundo onde um membro da OTAN, os Estados Unidos, pretende invadir outro membro da OTAN, a Dinamarca, já que a Groenlândia é território do Reino da Dinamarca. Gente, num mundo onde membros do G7 não confiam mais uns nos outros, gente, nesse mundo, ativos que não possuem contraparte, que não podem ser confiscados, que não podem ser sancionados, que não podem ser censurados, eles basicamente adquirem um valor inestimável. Gente, entendam o tamanho da revolução
que nós estamos protagonizando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Nos fatos, Sharps Technology faz parceria com a Coinbase para lançar um validador de Solana de nível institucional. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Uma corporação de capital aberto, como a Sharps Technology, capital aberto na Nasdaq, agora fechou parceria com a Coinbase para lançar um validador na rede Solana. Gente, a rede Solana ostentando um validador desse nível institucional, com capital aberto no mercado TradeFi norte-americano, a Sharps vai delegar nada mais, nada menos que 2 milhões de tokens SOL nesse node de validação. Isso transforma a Sharps numa empresa que bloqueia a Solana, participando diretamente da segurança e da governança da rede, para retirar essas Solanas de circulação. Solana não é mais um ativo especulativo. Solana agora não é só a Proof of Stake de amplo espectro e base de usuários mais rápida do mundo. Ela é infraestrutura validada por empresas de capital aberto agora, operada por uma das maiores instituições criptográficas reguladas no mundo, que é o caso da Coinbase. Esse fluxo de staking corporativo retira Solanas da oferta circulante do mercado. Isso abre caminho para mais ETFs institucionais, mais fundos. Morgan Stanley agora já aparece tendo registrado um pedido de ETF de Solana no mercado TradeFi. Gente, isso é custódia institucional. Isso eleva a Solana para um nível de interesse institucional que coloca ela do lado de ETH e BTC. E Solana, quando explodir, vai arrastar toda a infraestrutura da Web3 junto com ela. Poder comprar Solana $140, gente, isso é preço de doação. Entendam o tamanho da revolução que está acontecendo. Quando empresas compram Solana, no caso da Sharp, que vai rodar um node de validação, para delegar num node de governança e validação da rede, travando esses tokens, isso é menos SOL líquida no mercado, criando uma demanda institucional crescente. A maioria das pessoas ainda acha que altcoins são ativos especulativos, mas quando a gente percebe que empresas de capital aberto decidem rodar um node de validação de Solana, participar da governança da rede, extrair yield de uma altcoin como essa, traduzindo em linguagem franca e aberta de Wall Street, uma empresa de capital aberto agora confia o seu capital em Solana para participar da validação da rede. Isso é a legitimação dessa infraestrutura. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Toda vez que uma empresa bloqueia ativos para participar da governança via Proof of Stake de uma L1 como Solana, ela retira esses tokens de liquidação, da oferta de liquidação. Isso não são tokens passíveis de serem vendidos num momento de pânico ou num momento de corretiva. Isso, além de aumentar a demanda institucional, isso cria o caminho para aquela mega atração parabólica que é iminente. Ainda nos fatos, Alphabet Google bate 4 trilhões em market cap. Justamente porque a Alphabet Google agora, com o Google AI Studio, entrou de vez na corrida maluca da AI. O Gemini nitidamente bate de frente com o ChatGPT e eu vou falar mais. A Alphabet Google tendo batido 4 trilhões de market cap e o gatilho real
desse valuation da Alphabet Google é o Gemini, que agora se integra com a Apple, e há a clara percepção de que a Google está na linha de frente da corrida da AI. Mas o mais importante aqui nem é o valuation da Alphabet Google, é a gente entender para onde o dinheiro está indo nessa corrida maluca da AI. A gente está vendo trilhões de dólares fluindo para data centers, GPUs, modelos proprietários, infraestruturas fechadas e clouds ultra centralizadas no Vale do Silício. Isso está criando um gargalo absolutamente crítico, que vai proporcionar uma indispensável necessidade de descentralização de toda essa força computacional, porque até agora a gente tem 4 entidades no planeta que cruzaram esse limite psicológico de 4 trilhões. Apple, Microsoft, Nvidia e agora a Alphabet Google. Só que todas têm algo em comum: forças computacionais de AI ultra centralizadas, infraestrutura fechada, confiança obrigatória em terceiros, e é exatamente aí que entra o mundo cripto. A AI precisa de liquidez programável. Na verdade, a inteligência artificial, ela exige 3 coisas que o sistema atual não pode entregar. Por isso que eu estou falando, o mercado ainda não precificou a simbiose entre tecnologia blockchain e inteligência artificial. A inteligência artificial necessita de liquidez programável. A AI não pode fazer uso de um sistema Swift que demora 3 dias úteis para o dinheiro sair da Espanha e chegar em Abu Dhabi, por exemplo. Isso que o sistema Swift nem é um sistema de liquidação, é um sistema de mensageria onde a grana demora 3 dias úteis para chegar no destino e no final só fica definido quem fica devendo para quem. É bizarro, paleozoico, é algo do século passado, que a AI não vai nem poder fazer uso, porque a AI não pode descer aqui no Santander aqui de Barcelona e abrir uma conta no Santander, mas a AI pode administrar um public address da rede Solana. Então a AI exige liquidez programável e ela consome recursos em tempo real, largura de banda, armazenamento, inferência sob demanda. A blockchain transforma isso tudo em liquidez on-chain, em precificação dinâmica por uso. Uma outra exigência da AI, fluxo de dados monetizável. Gente, dados são o novo petróleo para a inteligência artificial. Se a energia é a fonte primária de alimentação da AI, os dados são a garantia de assertividade da AI. Sem os dados, a AI não faz nada. E dados monetizáveis só podem ofertar, só podem virar ativos se eles forem auditáveis. Dados como o novo petróleo, que nessa estrutura da AI atual estão presos em silos, que são processados e aprisionados em modelos de treinamento de linguagem sem nenhuma rastreabilidade. É só ver o que a AI às vezes faz. Às vezes eles surtam. Algumas interfaces às vezes surtam. Justamente porque os dados não ofertam quase nenhuma ou ofertam uma ausência total de rastreabilidade. Com a tecnologia blockchain, dados viram ativos auditáveis. A monetização acontece sem intermediário. A auditabilidade dos dados é garantida por oracles descentralizados. E outra, a terceira exigência da AI é a ausência de confiança a terceiros. A AI centralizada da Gemini, da OpenAI, da Microsoft, da Anthropic, do Bezos, da Amazon, essa AI, ela é baseada na fé que as pessoas têm nas clusters da Anthropic, da OpenAI, é fé na Microsoft, do Copilot, é fé no Gemini, é fé na OpenAI,
Só que a tecnologia blockchain remove a fé e coloca a verificação matemática no seu lugar. Entendam que, historicamente, o capital ele busca o menor custo marginal, ele busca a maior eficiência e ele busca o menor risco político. Aonde tudo isso pode ser encontrado num pack só? Isso tudo só pode ser encontrado numa força computacional descentralizada, num storage descentralizado, numa largura de banda descentralizada, numa monetização de dados descentralizada, numa coordenação econômica on-chain. Gente, isso aqui não é ideologia, isso aqui é eficiência de mercado. A Alphabet Google ter batido 4 trilhões com seu modelo de linguagem fechado, com o acesso aos dados e a auditabilidade fechada, com uma força computacional ultra centralizada e todo o market cap de toda a criptografia ainda está ali namorando, querendo avançar para os 3 trilhões. Gente, isso é ridículo. Quando todos esses trilhões do Vale do Silício começarem a migrar para a força computacional descentralizada, eu espero sinceramente que os senhoritos já tenham embarcado nas melhores altcoins. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Essa simbiose entre AI e tecnologia blockchain, ela não está nem no prelúdio da sua precificação. Hoje a gente tem 4 entidades que valem mais de 4 trilhões. Apple, Microsoft, Nvidia e agora a Alphabet Google entrou no seleto hall de corporações que valem 4 trilhões pelo menos. A Nvidia está indo para 6 trilhões, né? Todas dominando de forma brutal a força computacional ultra centralizada. Mas toda essa centralização cria o próprio inimigo, que é a própria centralização. A inteligência artificial, ela vai exigir confiança sem intermediários. O sistema tradicional dessas clusters ultra centralizadas não entrega isso. Blockchain não é mais sobre moedinha de nerds. É sobre coordenação econômica global. É a única tecnologia capaz de transformar dados em ativos monetizáveis em tempo real, força computacional em mercados descentralizados e inteligência artificial fazendo uso de dados e sistemas autônomos auditáveis. Escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, uma notícia muito interessante aqui na Reuters. Um comissário europeu disse que a aquisição militar dos Estados Unidos da América sobre a Groenlândia, aquisição militar dos Estados Unidos da América sobre o território da Groenlândia seria o fim da OTAN. Ou seja, a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos da América seria o fim da maior aliança militar da história da nossa espécie. Gente, só para eu pontuar para os senhores, o comissário europeu Andrius Kalibutius afirmou com todas as letras que uma aquisição ou ocupação militar da Groenlândia pelos Estados Unidos da América seria o fim da OTAN. Isso não é retórica vazia, é um alerta institucional. A Groenlândia é um território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN. Os Estados Unidos também são membros da OTAN. Se um membro da OTAN ameaça ou ocupa militarmente outro membro da OTAN, a aliança não tem mais sentido. O Pacto de Defesa Coletivo vai virar ficção. Ele fala que as potências do G7 precisam pensar nas consequências dessa ocupação
americana sobre a Groenlândia, que vai acontecer, porque o Donald Trump já mentalmente ele já realizou isso, ele só vai concretizar do ponto de vista prático. Agora, quando os Estados Unidos ameaçam seus aliados, quando a Europa começa a falar em independência militar em relação aos Estados Unidos, quando tratados históricos passam a ser tratados como descartáveis, o mundo entra numa nova fase. A era do alinhamento automático acabou. Se entes soberanos do G7 não confiam mais uns nos outros, se tratados militares que definiram a estabilidade do pós-guerra, do pós-segunda guerra, se definiram as alianças de décadas, eles podem ser rasgados, a confiança mútua a confiança mútua em divisas monetárias que estão sendo usadas como armas geopolíticas, só ver o que o americano fez com as reservas russas. Gente, no ambiente em que reservas são congeladas, dólares no sistema bancário são usados como arma geopolítica. O sistema SWIFT virou instrumento de sanção, né? O americano retirou o Irã do sistema SWIFT. O americano retirou a Rússia do sistema SWIFT. Ativos seguros deixaram de ser politicamente neutros e geopoliticamente arriscados. O recado para o mundo é claro. Nenhuma reserva estatal está realmente segura se ela depender da boa vontade do governo americano. Então, para os seus dólares no sistema bancário ter algum valor, ou os seus reais no sistema bancário brasileiro também ter algum valor, você tem que paparicar o americano. O americano não gostou de você, é Magnitsky, é freeze, é exclusão do sistema SWIFT. Nesse cenário surge uma pergunta inevitável. Qual ativo não pode ser confiscado, não pode ser censurado, não pode ser bloqueado politicamente, não pode ser usado como arma geopolítica? Gente, a resposta é simples e brutal. O Bitcoin não pertence a nenhum país, não possui contraparte, não depende de alianças militares, não pode ser congelado, não pode ser confiscado, não pode ser sancionado. Escutem o que eu estou falando. O fim da OTAN vai levar o Bitcoin para patamares completamente insanos. E ao lado do Bitcoin, as stablecoins, que do ponto de vista prático e operacional, já que corporações, empresas vão continuar tendo que quitar suas obrigações do dia a dia, mas sem a possibilidade de levar um freeze no sistema bancário, as stablecoins, elas são o motor do comércio internacional, estão se transformando num sistema de financiamento paralelo. Ninguém compra hoje um automóvel na Argentina sem o SDT ou o SDC. Os argentinos, eles não negociam bens de valor, imóveis ou automóveis contra a divisa local argentina. Os argentinos não confiam mais nos seus pesos argentinos. O fluxo de capital está escolhendo circular fora do sistema tradicional em algumas jurisdições e em muito pouco tempo vai ser o mainstream da circulação, porque com o americano fora da OTAN ou o americano implodindo a OTAN, se entes soberanos não confiam mais uns nos outros, quem é que vai confiar no sistema financeiro criado pelo próprio americano? A OTAN foi o maior pacto militar da história da nossa espécie. Foi o alicerce do mundo pós-Segunda Guerra. E agora, o guarda-chuva militar da OTAN, os Estados Unidos, resolve atacar a própria OTAN. Se membros do G7 não confiam mais uns nos outros, isso aqui não é só um ciclo, gente. Isso aqui é uma migração, é um deslocamento sísmico de valor. Escutem o que eu estou falando. Estados soberanos vão desembarcar de treasuries, como já estão fazendo, vão basicamente escolher fazer circular
riqueza por um sistema paralelo ao bancário, ao sistema bancário tradicional, onde o americano pode sancionar, escutem o que eu estou falando. Nós estamos no prelúdio de um deslocamento absolutamente sísmico de riqueza. Essas pessoas que estão desembarcando vão pagar um preço caro, vão pagar um pedágio brutal para voltar para o game. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Nunca foi tão fácil, óbvio e ridiculamente previsível multiplicar o próprio patrimônio em dólar por 30, 40, 50 vezes ou mais. Daqui a pouco eu volto, vou fazer AVAX, Solana, TRX, LTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.